CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no mercado imobiliário. Eu converso com Roberval Toffoli. Ele é vice-presidente de governança corporativa da Elborn, uma incorporadora com 45 anos de história e atuação em 30 cidades do país. Roberval, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Prazer é meu. Roberval, eu queria começar nossa conversa explicando aqui para a nossa audiência a essência do trabalho de vocês. A Elborn se define como uma incorporadora pura, ou seja, foca apenas na incorporação e não na construção de imóveis. E aí eu mesma tenho algumas dúvidas sobre como é que funciona, de fato, a atividade de incorporação. É muito boa essa sua pergunta, porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida. A incorporadora pura, na verdade, ela é a empresa que gerencia todo o processo. Ele se inicia desde a compra do terreno até a definição dos projetos, do produto em si, a contratação da construtora, o acompanhamento da obra e a entrega do produto final. O que acontece com a maioria das empresas é que elas são incorporadoras e têm a construtora junto na mesma empresa. Então, a Elborn, das empresas listadas em bolsa, ela é a única incorporadora pura mesmo que não tem a obra dentro do seu escopo de trabalho. Quer dizer, então, que uma construtora, no caso de vocês, acaba funcionando como uma parte contratada, um fornecedor. Exatamente. Ela é um fornecedor, mas a Elborn é uma empresa que preza muito pela qualidade dos seus produtos. Então, para você ter uma ideia, o departamento de engenharia da Elborn é o segundo maior departamento da companhia. Uhum. Ele está, a função dele é justamente essa, não é construir, é gerenciar esses parceiros construtores. O interessante, né, Roberval, que vocês têm, assim, muitos braços, desde a compra do terreno, a conclusão da obra, as vendas, o financiamento dos clientes, também a questão do controle financeiro dos contratos e, o que muita gente não sabe, é assistência técnica posterior à obra, ou seja, a presença de uma incorporadora como a sua está em todas as fases desse processo. É exatamente isso. E a gente tem um departamento dedicado aqui ao atendimento do cliente, seja no período de obra, como no período pós-obra. Então, isso é uma dedicação que a gente tem de longa data. A gente toma muito cuidado com esse tipo de contato com o cliente, com esse tipo de cuidado com o cliente. E isso é uma preocupação que a gente sempre teve, sempre terá, e a gente tem muito carinho pelo que a gente entrega, porque o imóvel, na verdade, aqui a gente trabalha basicamente com imóveis residenciais, um pouco de comercial, mas mais residencial. Porque a nossa cabeça, que a nossa ideia é que a gente está entregando a realização de um sonho do cliente. Né? Então, isso precisa ser muito bem trabalhado, precisa ter um cuidado extremo, principalmente na entrega, e esse acompanhamento pós-entrega é feito com muita efetividade. Roberval, já que você falou a respeito da certificação Aqua, que é uma das mais almejadas assim no seu setor, né? Porque de fato é muito rigorosa com relação ao cumprimento das melhores práticas ambientais. Que outros selos, que outras certificações hoje estão em voga no seu mercado e como é difícil conseguir cada uma delas? Eu acho que a mais importante, a mais relevante, realmente é a Aqua.
o projeto que a gente tem aqui é de nos tornarmos um empreendedor aqua, que eles chamam. Uhum. Que vamos dizer, a gente vai ter acesso a essa certificação a todos os nossos empreendimentos. Então, a Elbor, um dos projetos que a gente tem aqui no nosso radar é realmente nos tornarmos um empreendedor aqua. Quando você fala na questão da reabilitação de terrenos contaminados, eu me lembro da época que eu estudava ESG no mestrado e a gente bateu muito no ponto da remediação, né? Porque esse, Roberval, é um problema muito grave que atinge, sobretudo, os grandes centros urbanos, né? Como é que você nota hoje o interesse do setor como um todo, né? Não apenas a sua empresa, mas do setor como um todo nessa seara de realmente construir de acordo com os ditames legais, promovendo reabilitação do solo, evitando contaminação da água? Eu acho, Rosana, que o setor ele é um setor muito bem regulamentado. Então, as empresas, como um todo, elas têm uma grande preocupação com relação eu diria que com relação à descontaminação e ao acompanhamento também. Porque tem determinadas áreas, por exemplo, a gente tem uma área em Guarulhos, que é um empreendimento que a gente entregou acho que há mais de 10 anos. A gente faz o acompanhamento da contaminação dessa área até hoje. Então, o setor ele se preocupa bastante com esse tipo de problemas, vamos dizer assim. E você acha que esse tipo de preocupação se estende a outros critérios? Eu pergunto, Roberval, porque a gente vê aí na mídia, vira e mexe algum caso de uma grande empresa do setor imobiliário descumprindo, por exemplo, a exigência de licença ambiental para construir em determinada região. Ou, por exemplo, suprimindo vegetação nativa, incorrendo naqueles crimes ambientais. E aí a obra tem que ser embargada e começa aquela guerra jurídica. Então, assim, a sua avaliação como um importante player desse setor, a quantas anda, de fato, o comprometimento dessas empresas com as melhores práticas ESG? Olha, Rosana, pelo menos as empresas que a gente tem contato aqui, os players que a gente tem bastante contato, todos, agora mais do que nunca, estão extremamente preocupados com essa questão ambiental. E eu acho que a regulamentação ela está cada vez mais rígida com relação a isso. Então, eu te diria que isso está muito bem equacionado no setor. Muito bem. Vocês criaram recentemente a área de governança corporativa, que, como a gente sabe, trata das diretrizes éticas de uma determinada empresa, né? Questões relacionadas à auditoria interna, transparência, medidas de respeito a direitos humanos, tolerância zero com relação à corrupção, enfim. Então, eu queria que você contasse aqui para a gente como é a dinâmica dessa área que vocês criaram e de que forma vocês conseguem engajar toda a empresa. Ela parte da alta cúpula, mas precisa permear todos os poros da companhia. Na verdade, essa sempre foi uma grande preocupação da companhia. E desde o início do ano passado, a gente criou essa área de governança corporativa. E a preocupação, o peso é tão importante aqui que ela é uma vice-presidência de governança corporativa. E o dia a dia nosso, ele passa muito por essa disseminação dessa cultura de governança dentro da companhia, né? A gente tem fóruns aqui internos e comitês, tem muitos comitês que a gente analisa riscos, comitês de governança, comitês de sustentabilidade, e com uma certa recorrência, a gente faz eventos internos aqui, como
cafés da manhã com o nosso presidente, ou comigo mesmo, para falar de governança corporativa. Recentemente, a gente lançou o nosso relatório de sustentabilidade e a gente procurou conversar bastante com o nosso pessoal interno aqui, porque, na verdade, o relatório de sustentabilidade nada mais é do que a tradução de todas essas ações que a gente tem aqui, né? Seja na parte ambiental, seja na parte social e seja na parte de governança. A Elbor, como uma empresa de capital aberto há mais de 15 anos, ela já existia uma governança muito robusta aqui dentro, né? A gente só, vamos dizer, sedimentou isso e deu uma maior visão interna a todos esses processos. Que tipo de resultado, que tipo de ganho factível vocês auferiram em razão de ter implementado uma governança corporativa? Eu acho que o principal ganho que a gente tem aqui é o engajamento de todo o nosso pessoal, né? Porque quando você fala governança, parece uma coisa muito complicada, muito engessada. E o que a gente procura no dia a dia aqui transmitir, principalmente para o nosso pessoal interno e os nossos stakeholders também, é pouco desmistificar um pouco essa questão da governança, né? É claro que tem toda aquela parte de processos, de compliance, de análise de risco, que é um pouco mais engessada, né? Tem um pouco mais de, como eu diria, é um pouco mais burocrática, né? Mas você também tem atrelado a isso a parte social, a parte ambiental. Então, a gente procura aqui disseminar essa cultura de governança, né? Que o pessoal entenda como a empresa é gerida, desde do presidente até os outros níveis, né? Tudo que passa por aí, né? Os riscos que a gente tem envolvido na nossa operação, como a gente mitiga esses riscos da melhor forma possível. Então, eu acho que o grande ganho dessa área de governança é essa disseminação da informação, principalmente interna. Muito bem. No relatório de sustentabilidade que vocês divulgaram recentemente, vocês mostram um conselho de administração composto por 6 membros, sendo 2 independentes. Qual é a importância de ter membros independentes num conselho? É muito importante, viu, Rosana? Porque, além deles trazerem uma bagagem muito grande que eles têm, eles têm aquela neutralidade, né? Então, é muito importante a voz de um conselheiro independente, que às vezes pode ser até dissonante de uma estratégia de negócios da empresa, né? Então, eu acho que é um conflito assim positivo que a gente tem aqui dentro, né? É uma discussão de muito alto nível que a gente tem dentro do Conselho e que traz resultados muito positivos para a companhia. E membros independentes que não miram apenas nos interesses da empresa, mas conseguem ter esse olhar marginal, o olhar do todo, mais abrangente, né, Roberval? Exatamente. Eles olham os interesses da empresa, mas também olham o público externo, a questão dos investidores, né? Então, é muito bom a gente essa, ter, ter essa opinião independente aqui dentro da companhia. A gente sabe que as mulheres desfrutam apenas de 11%, em média, das vagas dos conselhos de administração nos diferentes segmentos da nossa economia. No seu segmento, ele ainda é predominantemente masculino, então a presença de mulheres é diminuta. Como é que está a questão do gênero aí no board? Isso é a gente renovou recentemente o
o nosso conselho, né? A gente trouxe 3 novos integrantes, sendo que 2 independentes. E o nosso projeto para a próxima renovação de conselho que nós vamos ter é realmente trazer uma mulher, né? A gente já tem alguns nomes aqui que estamos estudando, mas a gente quer ter a mulher presente no nosso conselho. Agora, um outro dado que eu queria te dar, independente do conselho, é que 62% do nosso quadro de funcionários é composto de mulheres. E 44% desses 62% em cargos de gestão. Boa. Então, a gente já tem a presença feminina bastante forte aqui dentro. Que bom. E não apenas na base, né, onde as mulheres estão bem representadas em geral na nossa economia, mas exatamente nesses cargos de gerência e diretoria, as mulheres carecem de maior representatividade. Que bom que no setor como o seu, 44% é uma média realmente muito alta. Vocês estão de parabéns. Com relação a outros grupos minorizados, aí eu me refiro, por exemplo, à questão étnico-racial, LGBTQIA+, neurodiversos, a questão do etarismo, né? Porque você tem homens e mulheres que depois dos 45 anos dificilmente conseguem uma vaga numa grande empresa. Conta para mim como é que tá esses esforços para a gente conseguir um time mais heterogêneo, um time mais plural. A gente tem uma área de recursos humanos aqui que está bastante voltada para essa questão de gênero, para essa questão dos mais idosos, e a gente está, sempre que possível, reforçando o nosso quadro com essas pessoas. O nosso quadro, voltando à nossa conversa inicial, por sermos uma incorporadora pura, ele não é tão grande, né? Então, a gente procura também incentivar os nossos parceiros, principalmente as construtoras, a fazer essa integração. É importante porque incorre na responsabilidade solidária que vocês têm perante a cadeia indireta. Agora, Roberval, eu queria falar com você um pouco sobre a questão da tendência que se vê hoje no mercado imobiliário de dar valor aos atributos de ecoeficiência e conforto. Por exemplo, aproveitamento de iluminação natural, uso racional de água, de energia, gerenciamento de resíduos, utilização de vegetação nativa no paisagismo, né? E eu vi, inclusive, que vocês têm um projeto muito exitoso, que é a Fazenda Itapetí, um projeto de preservação de mata nativa, inclusive com uma RPPN, né? Então, conta aqui para a nossa audiência esse exemplo. Muito bom você perguntar isso. Nós temos essa preocupação constante nas nossas obras, por isso a certificação Aqua vem justamente para reforçar essa nossa preocupação com relação ao método construtivo e a maior eficiência possível dentro da obra. Agora, com relação à Fazenda Itapetí, esse aqui é um projeto bastante simbólico e bastante especial para a companhia. Né? Por quê? Porque a Fazenda Itapetí é uma área localizada aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Ela era uma antiga fazenda de manejo de eucaliptos da Companhia Suzano. Formou-se uma nova empresa, onde os sócios são a Companhia Suzano e a Elba, para justamente desenvolver essa área. Algumas outras áreas também na cidade de São Paulo, mas em especial essa área. Por quê? É uma área de 10 milhões de metros quadrados, que era uma área rural, e o vetor de crescimento da cidade foi em direção a essa fazenda.
Então, hoje, ela é uma área urbana. E ela levou mais de 15 anos para a gente conseguir viabilizar, através de todas as licenças com o poder público, a implementação de um empreendimento nessa fazenda. E o que é interessante é que 44% desses 10 milhões de metros quadrados é uma área de preservação perpétua, que é a RPPN, que é a Reserva do Patrimônio Natural. É isso? Reserva do Patrimônio Permanente e Natural. Isso. E 36% dessa área é uma área dedicada às contrapartidas urbanas. Então, a melhoria do sistema viário, a viadutos, a sistema de tratamento de esgoto, a parques, e só 20% dessa área foi destinada ao desenvolvimento imobiliário, vamos dizer, ao desenvolvimento sustentável. Então, é uma área muito relevante e que tem um cuidado ambiental assim extremo. E para você ter uma ideia, essa área, Mogi aqui, ela é rodeada da Serra do Itapetí. Ela está no pé da Serra do Itapetí. Então, essa RPPN, que é uma RPPN de 437 mil metros quadrados, ela se junta com essa área, que é a própria serra, e você tem ali uma reserva ambiental assim gigantesca. E por ser uma RPPN, as próprias pessoas, vamos dizer, que vão viver nesse loteamento, elas vão ser responsáveis por essa preservação dessa área. Então, a gente vai ter assim, uma conexão muito grande entre o público que vai morar nesse loteamento com a própria RPPN, com a própria preservação. Então, é uma área bastante significativa. A gente nota, de fato, que o consumidor está muito atento aos critérios socioambientais nas suas escolhas de consumo, né? E sendo guardião, por exemplo, da floresta, da vegetação, tanto melhor. Mas a minha pergunta é a seguinte: para você ter todos esses atributos, é preciso que haja investimento de médio e longo prazo. No seu setor, nem todas as empresas têm essa robustez. E aí vem aquele velho dilema: rentabilidade combina com sustentabilidade? Eu acredito que sim, sim, viu, Rosana? Porque os sistemas hoje, principalmente, vamos falar do sistema construtivo, né, que é o que a gente tem mais intimidade aqui. Eles estão cada vez mais eficientes, cada vez mais sustentáveis. É claro que no começo, quando você desenvolve uma tecnologia nova, você acaba tendo um custo maior, mas isso se dilui ao longo do tempo. Então, eu acho que o ganho, vamos dizer, a médio prazo, nem a longo, a médio prazo, vai ser muito grande, E isso você principalmente diria na para construção todos os civil. players do seu setor? Eu acredito que sim, viu, Rosana? Uhum. E na parte de loteamentos, que é referente à Fazenda Itapetí, também a gente tem um ganho muito grande, porque essas áreas, vamos dizer, áreas que eram rurais e se transformaram em áreas urbanas, depois da pandemia, elas tiveram uma valorização muito grande, né? Então, nesse próprio empreendimento que foi lançado aqui, a gente tem uma grande parte do público comprador que não é de Mogi das Cruzes
é de fora da cidade, é de São Paulo, é dos arredores. Então, o que eu quero dizer com isso é que está sendo cada vez mais valorizado esse tipo de área, né? Esse tipo de área com essa pegada ecológica, né? Agora, Isso Roberval, agrega preço ao produto. com certeza, agrega preço. Agora, você poderia dizer que o alinhamento do seu setor à agenda ESG é uma questão de sobrevivência? Sem dúvida nenhuma. Isso veio para ficar, não só para o nosso setor, mas como para todos. Uhum. E para o nosso setor, principalmente, por conta da construção civil, que é uma grande geradora de carbono, com certeza veio para ficar. Está cada vez melhor nesse setor, né? A gente vê as práticas com relação à sustentabilidade cada vez mais evidenciadas na construção civil. Muito bem. Eu queria te agradecer muito a sua presença aqui no CBN Sustentabilidade. Foi tão gostoso o papo que voou o tempo, tá vendo? Assim é bom, passa rápido, né? E já te deixar um convite para E uma eu próxima quero... oportunidade. Obrigado. E eu também quero te fazer um convite a você e ao teu pessoal para vir conhecer esse nosso grande ativo ambiental. Nosso não, eu diria que é da cidade, né, de Mogi das Cruzes, que é a Fazenda Itapetí, que foi uma área muito desafiadora, né? Você imagina, há 20 anos atrás, você falar que ia desenvolver uma área desse tamanho, sendo que só 20% dela seria comercializada, né? Então, parecia que a conta não ia parar em pé e a gente conseguiu desenvolver essa área com muito trabalho, muita dedicação, e hoje é um grande case na área de loteamentos. Muito bem. Eu conversei com Roberval Toffoli, vice-presidente de governança corporativa da incorporadora Elborn. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha produtora Laura Capelucenic, nos trabalhos técnicos Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.